fazer uma pergunta aí para os dois. Qual é o maior desafio que vocês tiveram para fazer um jogo de plataforma específico? Que num jogo de plataforma, assim, da parte do jogo, vocês acham que, pô, isso foi muito difícil de fazer? Acho que é uma curiosidade, assim, bacana da gente saber. Oi? Você pode, tipo assim, dar pelo menos um indicativo do que você acha que pode ser para eu entender melhor a sua pergunta, porque você sabe que na criação de jogo você lida com muitos problemas. Não, perfeito. Mas, por exemplo, na parte do jogo de plataforma, assim, vocês tiveram muito problema com level design, com personagem, com achar os movimentos certos, assim, o que vocês acham que foi o mais difícil de deixar redondinho, assim, sabe? De deixar bacana. Olha, a gente praticamente, nossa experiência é apenas com jogo de plataforma, então Sim. não dá para eu comparar, pelo menos, com outro jogo. Na parte da arte, assim, uma coisa que eu tive muito problema, eu não digo problema, mas muito trabalho em resolver, foi por conta da escolha de visual que eu tomei. Eu tomei uma escolha de visual que eu tive poucas referências e não tive nenhuma. Eu só tive referências visuais. Eu não tive nenhuma, por exemplo, uma aula, ninguém que falou, olha, eu fiz assim, tu pode fazer do mesmo jeito. Eu apenas me inspirei visualmente. Eu imaginei, o cara deve ter resolvido isso desta forma, né? Porque eu não achei conteúdo. As pessoas mesmo que faziam esse tipo de jogo falando, ó, é assim que se faz tal. E acaba que por exemplo, nosso jogo ele tem muito paralaxe, a gente deu um tratamento muito grande nas câmeras. Então você vê que ele tem ali às vezes 4, 5 níveis de profundidade, desde paralaxe dos elementos mais na frente da tela, tanto quanto onde ficam as plataformas e mais os elementos do cenário. As dificuldades, elas casam com a engine, sabe? Com o motor que você está trabalhando. Porque quando você, como artista, já conhece a capacidade do motor, você não vai querer criar coisas que o motor não oferece. Então, muita gente, por exemplo, não ficava surpresa ao saber que o trio foi feito no Construct 2. Pessoas que conhecem o Construct 2, porque sabem que aquele nível de suavidade de câmera, de movimento de parallax e tudo mais, até a animação em si, daria um trabalho muito grande para fazer no Construct. Talvez na IA teria menos trabalho, porque você poderia reaproveitar muita coisa e otimizar o tempo de produção e até o resultado também. Porque quando você, às vezes você gasta muito trabalho e ainda não chega no resultado que você queria, não porque você não é competente, mas porque o motor que você trabalhando, as ferramentas que você está trabalhando, não consegue te dar aquele resultado. Então, a maior dificuldade foi eu ter pensado, por exemplo, eu me inspirado em Rayman, que foi um jogo que eles têm um motor próprio. Já ia te perguntar se o personagem era inspirado no Rayman. Pois é, não, eu tive uma inspiração no visual, assim, no Rayman, principalmente... Lembra bastante mesmo. Porque é o seguinte, eu como animador, a gente busca alguns atalhos de facilidade para poder animar. Por que o personagem não tem membros? Porque pelo tamanho dele e pela resolução que o jogo que ele é um jogo em HD, né, próximo a 720 ali, p, acaba que se eu fizesse ele com membro e para animar ele ficar muito pequenininho, acaba que os pixels ia estourar, não ia ficar legal. Como não é um jogo pixel art, eu quis otimizar isso com criatividade. Foi quando o Rayman também entrou, que ele não tem membros, né? Mas funciona muito bem. Quem joga não sente falta. Ele não tem braço, ele não tem perna. Não precisa ter perna, ele só precisa ter pés e mãos. Então, vai da sua criatividade. Então, muito problema foi resolvido com a criatividade para entregar um visual legal na animação e tudo mais. Então, eu estou falando mais da minha parte, que eu conheço mais as partes. Então, o Itamar ele pode entrar depois também e falar o que ele acha de problemas que tem nessa parte. Mas eu acho que você entendeu, né? Essa questão Entendi, sim. de
propor um visual que às vezes o motor não foi criado para aquilo. Então, mas claro que a gente sabe que não existe isso, né? Por exemplo, não é porque um lápis foi inventado para escrever que você não possa fazer esculturas com lápis. Então, o motor, ele faz o que você der conta de fazer com ele. Então, por isso que a gente resolveu usar não. A gente fez testes e viu que poderia ser possível. Então, a partir do momento que a gente descobriu o que o Construct pode oferecer ali, a gente foi até o limite do nosso conhecimento junto com a ferramenta, sabe? Então, por isso a gente tem planos maiores para outros jogos, porque, por exemplo, a nova versão do Construct já tem muita coisa que resolveu que não tinha no Construct 2, né? O Construct 3 já tem muita coisa, e quem sabe um passo além a gente possa produzir em Unity, aí sim a gente vai enfrentar novos problemas, né? Que não vai ter problema que a gente sabe que vai ter, né? Mas pelo menos a gente vai dar de frente com novos problemas, eu acho que é essa a intenção. Então, eu acho que o Itamar agora pode responder a sua pergunta aí na parte que ele é competente. Pode repetir a pergunta aí, Felipe? Não, as maiores dificuldades, de forma geral, assim, e as maiores dificuldades, assim, focando um pouco mais nessa parte do jogo de plataforma, né, do level design, do feedback das pessoas e da parte de programação também. Né, para produzir um jogo completo, assim, lançar um jogo bacana, polido, que nem vocês fizeram, bonito, bacana. O polimento, eu já posso te adiantar, assim, que o que a gente fez aqui foi com muita insistência, entende? Por exemplo, eu não aprendi a polijogo, e quando eu cheguei no trio, pronto, agora eu já sei como fazer. Não. Então, eu fazia o personagem correndo e tentava simular a poeirinha correndo a cada passo. Aí dava errado, aí eu voltava. A poeira subia demais, às vezes a poeira subia de menos, fazendo por partículas. Aí depois de eu gastar várias semanas, o Eudes falou, ei, vamos fazer por animação? Vamos. E tudo aquilo que eu aprendi fazendo por partículas já foi feito por animação. Então, serviu muito bem, ele foi bem exato. Você vê que quando o personagem cai, tanto em uma grama quanto em um lugar, a poeirinha que sobe é a mesma, já serve para praticamente todo tipo de ambiente. Então, foi mais na tentativa e erro mesmo. Plataforma, porque eu conhecia, e é o estilo de jogo que eu mais jogava. E eu, quando eu vejo vocês comentando, eu vejo que eu não entendo tanto de jogo, porque vocês comentam alguns jogos que eu nunca ouvi falar, e às vezes é dentro da temática, né? É como uma banda que eu vi que, depois de 20 anos de sucesso, que eles falaram, olha, o vocalista saiu e agora que ele está ouvindo rock. Quer dizer, ele produzia rock há um tanto tempo e não ouvia rock. Então, às vezes, acabou a gente se tornando isso. A gente passou tanto tempo desenvolvendo que a gente praticamente não tem tempo para jogar. Aí a gente vê criança de 10 anos, olha esse joguinho de plataforma aqui, olha que bacana. E eu olhava, caramba, o nosso jogo está atrasado pelo menos uns 10 anos. Mas não é porque são jogadores diferentes, são pessoas diferentes. Gerações diferentes, né? Gerações diferentes, com ideias visuais diferentes, né? Quer dizer, com preferências visuais diferentes. Então, a gente teve muita dificuldade de, sendo bem sincero, de falar assim, ó, é aqui que a gente quer chegar, é isso aqui que a gente quer entregar. Não é fácil. Hoje eu estava olhando aqui no Facebook, aí eu vi um rapaz que ele falou assim, olha, eu estou há 7 anos, eu acho que é no grupo de Unity, eu acho que algum de vocês deve ter visto também, eu estou há 7 anos querendo fazer meu jogo de apocalipse zumbi, aí ele mostrou as fotos. Quem viu? Não vi, mas é um nicho que está bem inchado, né? Já está bem inchado. Ele falou, eu estou há 7 anos aqui, porque talvez quando ele pensou, não estava, né? Aí ele levantou o mapa, e olha, o mapa dele é muito legal, onde tinha vegetação, onde tinha pessoas, onde tinha zumbis. Aí o cara falou assim, olha, você sabe fazer GDD? Aí ele, não sei. Pô, vou te dar uma ideia, começa daí. Então, hoje eu me vejo que eu estava na situação desse cara, né? Olha, tem um jogo muito bacana aqui, inspirado em Super Meat Boy, que fez sucesso em 2011, meu jogo foi lançado em 2019, Caramba, né? Como é que é a distância. Então, talvez quando eu cheguei a entregar o trio, já não estava mais no momento, não estava mais na onda, né? Aí hoje eu vejo assim, e o cara que deu esse conselho para ele foi bem conciso. Falou, tu não precisa de investidor, tu não precisa de investimento, tu não precisa abrir uma empresa. O que tu tem que fazer? Tu tem que saber o que tu quer entregar, porque o jogo dele foi inflando, né? Chega um momento que o cara tem R$1 milhão e fala assim, olha, eu tô aqui. Aí vai chegar o profissional e vai falar, isso aqui tu não faz com R$1 milhão. Isso aqui é 5 milhões ou mais. Né? Então a gente não tinha essa noção. A gente queria entregar um jogo bonito, bacana, que fosse legal pra gente. Entendeu? Então, essa foi a dificuldade. Aqui para o jogo.
Se tiver daqui para frente, beleza, a gente entrega. Mas se não tiver, isso aqui é o mínimo viável para ter um público-alvo interessante, ou que vai poder pagar, ou que vai querer jogar. Né? Essa foi uma dificuldade. A outra foi realmente conhecer a ferramenta, igual eu disse. A gente viu, uma vez eu vi a ferramenta do Rayman, como é que eles fazem. Eles fazem um chão, assim, sei lá, de 30 por 15 e vai esticando, distorcendo. Hoje a Unity tem isso, né? Que no tempo a gente não tinha, que é Smart Sprite, né? Que é sprites inteligentes. Quer dizer, aquilo que na Unity resolve em 10 segundos, o Word tem que passar 3, 4 horas fazendo. Quer dizer, como que isso é viável para quem não tem dinheiro, né? Então, encontrar esse limite e conhecer a ferramenta. Eu acho que essa foi o nosso erro. Aí só uma dica básica, assim, para quem vai entrar em Game Jam, escolher o escopo do projeto, né? Uma vez um colega meu falou assim, olha, isso faz tempo já, em 2014, já tinha terminado a faculdade. Eu tenho uma ideia muito legal de novo GTA, eu entrei no grupo de jogos, encontrei... É velho. Clássica! Não, mas ele falava com paixão, você está entendendo? Clássico, E aí, clássico. exato, aí ele falou assim, olha, só que eu entrei num grupo de jogos e tem muita gente que é preguiçosa demais, não tem coragem para entrar de cabeça no projeto. E esse mesmo amigo depois teve uma ideia de rede social. Aí depois... Eita! E ele foi me contatar depois, que ele não conseguiu mais ninguém, parece que eu sou a última opção dele. Aí ele falou assim, o pessoal é muito preguiçoso. Eu falei assim, tu sabe como é que é feita a música de um projeto? Ele, não. Eu falei, pois é. Tu tem que saber, pelo menos, de ritmo, tem que saber tocar um instrumento, não vale percussão, né? Porque tem que ter de notas musicais. Depois que tu souber tudo isso, tem que ir pro software, e lá tu vai testar, porque tu sabe tocar violão, mas não sabe tocar violino. Então, se tu quer fazer uma música clássica, naquela pegada, né, mais clássica mesmo, você tem que aprender a tocar, você vai testando. Então, é um percurso de 4 anos para você colocar uma música no jogo. Né? Aí eu perguntei para ele. E eu nem sabia o que era GDD nesse tempo também. Se eu soubesse, eu teria perguntado, né? Aí eu perguntei, mas em qual área do conhecimento tu pode contribuir? Assim, mas não foi menosprezando, claro, né? Tu sabe programar, tu sabe desenhar? Pô, não sabia nada. Aí hoje eu olho para trás e dou risada. Naquela época eu estava levando a sério, porque, né, igual eu falo, dois doidos se combinam. Mas aí o escopo, gente, ele é muito importante. Né? Não é uma questão de ter preguiça, de ter vontade, de ter coragem, é porque você vai ter que fazer e vai ter que apresentar. Aí fala assim, é melhor o bem feito do que o perfeito incompleto. Você tem um jogo perfeito que você nunca vai entregar, acabou. Vocês chegaram a entrar em contato com a Scar, né, que é a empresa que faz lá a Construct, para poder, sei lá, ver, me dá uma dica aí, ver como é que eu posso fazer isso aqui e tal, eu tô empacado nisso, naquilo. Vocês chegaram a entrar em contato, entrar em fórum, essas coisas assim? Olha, deveríamos. Na verdade, a gente entrou em contato, igual ele falou, né, aquela ideia de megalomania. Você tem um projeto que é melhor do que os outros, entre aspas, que é bem legal, que o nosso ia ser o projeto revolucionário do Construct. Então, a gente entrou em contato já depois que o jogo estava pronto. Porque lá dentro deles, né, no blog deles, tem um local onde quem desenvolve pode falar um pouco do seu projeto, as experiências e os pontos-chave. A gente entrou em contato com eles mandaram a gente ler 2 artigos. Foi isso. Depois a gente entrou em contato, eles não responderam. Ou seja, tchau e benção, né? Deixa eu ver só, tá aqui, lê isso aqui e vá por lá, né? Vai por lá, tá aqui o guia, vai, te vira. Porque assim também, eu acho que eles imaginam, o Construct foi baixado mais de 1 milhão de vezes, quantas pessoas não devem estar perguntando, olha, por que isso aqui deu errado? E é só a área de colisão, né, que a pessoa não sabe. Então eles, te vira, vai lá ler o artigo e é contigo. Mas a gente vai fazer ainda. O problema, que entre aspas, que não é problema, é porque já evoluiu para a versão 3, né? Então talvez eles não tenham mais interesse em fazer a 2 já vai ser descontinuada, acho que final desse ano, acho que já vai perder esse ano mesmo. Isso, é em julho. Agora já vai. Em julho. Aí é interessante para a gente lançar antes, né? Porque se lançar jogo numa engine falida. Mas vocês já chegaram a migrar? Nesse projeto não compensa. Os projetos seguintes, sim. Ou é a Construct 3 ou é a Unity. Mas o nosso projeto não compensa. Por quê? Porque a gente não pode usar os recursos da Construct 3, porque é outro núcleo, o motor, né? A engine já é outra. Então a gente vai ter que usar os recursos antigos.
que a gente pode habilitar, né? Os recursos do Construct 2 e do Construct 3. Se a gente passar por 3, perde muita coisa. Não é interessante nem para a gente, não, nem para eles também, né?